Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Nós estamos continuando a exposição sequencial do Evangelho segundo Mateus. Nessa noite nós vamos começar o capítulo 8, uma nova sessão dentro do livro, uma nova maneira que Mateus vai contar a história de Jesus. Mateus capítulo 8. Terminamos o Sermão da Montanha, onde tivemos a oportunidade de ouvir as desafiadoras palavras de Jesus para os seus seguidores. Agora Jesus desce da montanha e nós vamos ter agora a oportunidade de vê-lo atuando no mundo, encontrando pecadores e redimindo com a sua graça. Capítulo 8, verso 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos orar mais uma vez, colocando nossa vida na presença do Senhor. Pai santo e eterno, aquele que criou o universo, que formou do nada tudo o que existe, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor Deus, com humildade, ó Deus, com intrepidez também em nosso coração, para anunciar a Tua palavra. Fala ao nosso coração, que nossa mente agora seja cativa do Espírito Santo, seja, ó Deus, orientada pela Tua palavra, que da minha boca, ó Deus, possa sair a Tua vontade. Eu me coloco diante de Ti, Senhor Deus, com humildade, ó Deus, com o coração quebrantado, sabendo que esse é um serviço santo. Nós tivemos a oportunidade de louvar e bendizer o Teu nome nos cânticos, como orações que fizemos em conjunto. Lembramos do Teu sacrifício na cruz, falamos sobre os nossos pecados, orientando, ó Deus, orientados pela Tua palavra. E que agora na exposição da Tua palavra, ó Deus, sejamos tocados pelo Teu Espírito. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um livro que eu li há alguns anos me apresentou a vida de um médico, filho de missionários ingleses que trabalharam muitos anos na Índia. O médico chamava-se Paul Brent. Esse Paul Brent, ele era um missionário, médico, ou médico missionário, ele se envolvia com as duas coisas, que nasceu na Índia e trabalhou durante muitos anos com aquele povo rejeitado que tinha na Índia, especialmente os leprosos. O livro que eu li, a história dele, chama-se A Dádiva da Dor. É uma biografia assim, entusiasmante, que foi feita da vida dele, de todo o trabalho que ele fez, cuidando de leprosos, de pessoas que viviam na Índia, que era uma casta dentro do sistema de castas na Índia, né, apresentando pessoas que não podiam se conviver com outras. E dentro da casta dos intocáveis tinham aqueles que não podiam nem ninguém conversar com eles, que eram os leprosos. Interessante que Deus utilizou o Paul Brent para expressar o seu amor para com todos aqueles homens e mulheres que viviam estigmatizados com essa doença. E também, com o seu trabalho científico, ele descobriu uma das coisas mais profundas que tinham ligadas à questão da doença da lepra. Durante muitos séculos, a lepra foi um estigma para todas as sociedades, inclusive nos tempos bíblicos, quem tinha essa doença era colocado para fora das comunidades. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que quem tinha essa doença não podia conviver, não podia adorar junto com as outras pessoas. E o Paul Brent, na pesquisa, ele descobriu que as pessoas que perdiam os membros, perdiam parte do corpo, não era porque, de alguma maneira, a lepra apodrecia os membros, mas porque, como a lepra ataca o sistema nervoso, as pessoas não sentiam que estavam se machucando. Elas cortavam o dedo e não sentiam que estavam com o dedo machucado, seguiam a vida. Podiam perder braços, pernas, membros, e depois, com um trabalho pioneiro dele, que ele descobriu que isso estava ligado ao sistema nervoso e que as pessoas poderiam ser tratadas
nessa área, e hoje a lepra, ou chamado mal de Hansen, é uma doença curável. Eu tive familiares, gente da minha família que teve a doença, um tratamento bem complicado, mas que hoje eles vivem uma vida normal, superaram isso. Mas eu quero que vocês olhem, prestem atenção numa história que é narrada no livro, que me tocou muito, que eu quero usar como ilustração para a gente poder observar esse texto. Num dos momentos que o Paul Brent estava analisando, diagnosticando um jovem que tinha lepra, ele estava conversando com ele, dando os remédios, falando a língua da tribo que aquele jovem pertencia, e de um determinado momento, ele, de uma forma até instintivamente, ele tocou no ombro do rapaz, enquanto ele estava prescrevendo o remédio. Naquela hora, o rapaz sentiu a mão do Dr. Brent no ombro e começou a chorar. E chorava, não parava de chorar, e ele até ficou assustado, pensando que de alguma maneira ele fez algo errado. E aí, quando o rapaz, no meio dos soluços, falava do que aconteceu, ele disse: olha, eu tenho 25 anos de idade, e nunca ninguém me tocou. Eu passei a minha vida toda sendo rejeitado. Quando chegava na cidade procurando alimento, eu era empurrado, as pessoas gritavam, colocavam os animais para correr atrás de mim, mas ninguém nunca me tocou. Ninguém nunca expressou carinho para comigo. E aí o Dr. Brent vai falar que a graça de Deus, o amor de Deus, pôde ajudar aquele rapaz, e ele depois teve uma vida plena, feliz. E é isso que o texto que nós lemos nessa noite nos fala. Ele fala de uma pessoa que vai encontrar com Jesus e que Jesus toca nele. O centro do texto é esse toque maravilhoso de Jesus. E é nisso que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos meditar lembrando que o amor de Deus, quando alcança o coração do pecador, ele transforma a vida dele. Nós vamos meditar como a graça do Senhor pode alcançar os pecadores mais rejeitados, mais desprezados da nossa sociedade. Como a graça de Deus, infinita, maravilhosa, pode alcançar aqueles que nós achamos que não tem jeito. Ele pode dar jeito nas coisas impossíveis ao homem, mas o poder de Deus, a graça de Deus, pode superar isso. Vamos olhar isso nesse texto em 3 momentos, 3 partes. Vamos dividir em 3 partes a análise desse texto aqui, e eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou lendo alguns versículos e que você acompanhe aí. Primeiro, o texto nos fala numa questão geográfica. Logo depois diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. O texto aqui ele está cronologicamente logo depois do Sermão da Montanha. Mateus vai nos falar, logo depois do Sermão da Montanha, uma série de histórias. São 9 milagres que vão ser relatados numa sessão aqui no capítulo 8, capítulo 9, onde ele vai apresentar a maneira como Jesus encontra com pessoas rejeitadas. Logo na primeira parte aqui no capítulo 8, ele vai encontrar com um centurião, com esse leproso, e com a sogra de Pedro. Aqui a ideia é o seguinte: Jesus agora saiu daquele momento de ensinamento, ele vai agora encontrar pessoas no seu dia a dia, nas suas dificuldades, e ele vai mostrar em forma poderosa a ação do Evangelho, a ação da graça de Deus alcançando pecadores. E o primeiro pecador que nós encontramos aqui é um leproso. O texto diz que eis que um leproso, tendo se aproximado, versículo 2, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Em primeiro lugar aqui, a graça de Deus que alcança os pecadores, os rejeitados, a manifestação do seu amor, levam o leproso a encontrar com Jesus. Eu quero que você observe comigo aqui, que o leproso, ele encontrou com Jesus e o reconheceu. É isso que a graça de Deus faz conosco em primeiro lugar. Quando a graça de Deus nos alcança, nós passamos a reconhecer quem Jesus é. E Jesus aqui, ele é adorado. Jesus aqui, o leproso encontrar, ele vê que Jesus não é um mero curandeiro ou um mestre religioso. Jesus é Deus. É o Deus que se encarnou para vir no meu e no seu lugar, para nos resgatar do pecado. E é isso que o leproso aqui nos ensina em primeiro lugar, nessa história. O leproso se aproximou de Jesus e viu quem ele era. Reconheceu que Jesus era Deus.
ele foi adorado. Se você for olhar em algumas passagens na Bíblia, em alguns outros momentos, pessoas são adoradas de maneira errada. Paulo, por exemplo, lá no livro de Atos, quando ele é utilizado por Deus, Deus utiliza para um milagre, as pessoas o chamam de Deus. Até os gregos da época confundem ele com deuses gregos, chamando ele de Apolo, né? Chamando ele de Zeus, o filho de algum deus da mitologia grega. E Paulo fala, opa, não é comigo, eu sou um homem, Deus me utilizou, né, como um canal do milagre, da bênção aqui entre vocês, né? Ele cura um servo importante na ilha de Creta, né? Um homem importante na ilha de Creta, e eles querem adorar. E Paulo fala, não permito isso. No livro do Apocalipse, quando o anjo se aproxima de João, narrando as visões do que vão acontecer no futuro, narrando a maravilhosa graça de Deus, alcançando povos, tribos, línguas e nações, como o plano de Deus vai ser terminado da maneira soberana como Ele quer, o anjo recebe de João a adoração. E o anjo fala, não, eu sou conservo teu, um servo que deve trabalhar entre os seus irmãos. O anjo não aceita a adoração de João. Anjos, homens, eles não podem ser adorados, mas Cristo sim, porque Ele é Deus. É a primeira coisa que o leproso nos ensina aqui. Ele é Deus, foi adorado, porque Jesus não é somente o mestre, curandeiro, o profeta. Ele é maior do que Moisés, é a esperança de Israel. Ele, então, aceita a adoração, porque o leproso reconheceu ali a sua maravilhosa graça. Reconheceu nele o Senhor soberano, que poderia solucionar o problema que o leproso vivia. Para os irmãos terem ideia, basta você observar no Antigo Testamento como era a atitude em relação ao leproso. O leproso, ele vivia longe do arraial de Israel, longe da adoração, ele não podia adorar ao Senhor no tabernáculo ou no templo, ele tinha que ficar em cidades refugiadas. As expressões aqui que a Bíblia usa a palavra lepra poderiam incluir até outras doenças que eles não conheciam, né, como poderia se tratar. E ele vivia isolado, vivia longe. Provavelmente esse leproso aqui ouviu a história de Jesus, ouviu alguma parte do ensinamento do Sermão da Montanha, de alguém que saiu daquele ensinamento, falava sobre a graça de Deus, alguns dos milagres que Jesus já havia operado, e sentiu no coração, a minha vida pode mudar se eu encontrar com Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite numa situação de desespero. Eu não sei como é que anda o seu coração, como está a sua vida, mas nessa noite a graça do Senhor pode alcançar o seu coração e te dar uma esperança nova, brotar uma árvore no meio do deserto que a sua vida pode estar vivendo de uma maneira extraordinária. E as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, nós não sabemos o que eles têm sofrido. Como as pessoas que estão ao seu lado, talvez que estão aí na sua frente no banco, o que elas têm sofrido? Nós tivemos lá no meu local de trabalho, uma moça que formou na mesma escola onde eu trabalho, Instituto Federal Tocantins, passou alguns anos, ela já na faculdade, ela tirou a vida, se enforcou. E não foi o primeiro caso, infelizmente não foi o primeiro caso. As pessoas estão sofrendo. A universidade que eu estudei lá em Brasília, na UNB, vez por outra aparece notícias de pessoas que estão dando cabo da sua vida, estão se suicidando. É o sofrimento, é o terror, a morte se avizinha ao nosso lado. E muitas vezes a gente não sabe o que as pessoas estão sofrendo. Esse leproso aqui vivia distante da sociedade, não podia participar da comunidade de Israel. E ele viu que Jesus, com seu poder, com sua graça, poderia restaurá-lo. E por isso que ele se aproxima de Cristo. Ele vai adiante de Cristo. Mas em primeiro lugar ele tem que reconhecer quem Jesus é. O Deus encarnado, que pode dar a ele a solução do seu problema. Em segundo lugar, a graça de Deus deu a esse pecador, deu ao leproso, uma fé operante. Presta atenção no que diz o texto aqui. O verso 2 ainda. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. A frase desse homem aqui é a frase de um homem
que tem a verdadeira fé. Diferente dessa fé atrapalhada, maldita, estranha ao pensamento bíblico que as pessoas ensinam em muitos locais, onde você pode determinar, buscar, ordenar, aqui a fé operante, a fé que realmente transforma, é a fé submissa à vontade de Deus. Senhor, se quiseres, a minha vida pode ser transformada nesse momento. É a fé humilde, é a fé que ela é poderosa porque ela está debaixo da mão de Deus, está debaixo da vontade de Deus. É interessante como o homem, na sua teologia errada, distorce o que é a verdadeira fé. Para muitos aí, muitas igrejas, a fé é aquela vontade que o crente tem de que a coisa vai acontecer. Eu não tenho carro tal, ele olha para o irmão que tem um carro mais novo e fala, eu quero ter um carro daquele, eu vou determinar, eu vou ordenar, parece que quer colocar Deus numa sinuca, colocar na parede, exigir que Deus dê a ele alguma coisa. Essa não é a fé bíblica, essa não é a fé verdadeira, não é a fé que vai operar o milagre. A fé que vai operar o milagre de transformação do seu coração é a fé submissa à vontade de Deus. E é isso que esse homem nos ensina. A graça de Deus, ela nos capacita, porque nós precisamos da fé. Somos salvos pela fé, não por obras, para que o homem não possa se gloriar. É o que diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Ela é dom de Deus. A fé que esse leproso teve aqui foi obra da graça maravilhosa de Deus. Somente a graça de Deus pode alcançá-lo, pode resgatá-lo. É a fé que ele se aproximou de maneira humilde, não podia oferecer nada a Jesus, assim como ocorre na nossa salvação. Como diz um escritor antigo, para a salvação nós não oferecemos as nossas mãos cheias de obras e para trocar pela salvação que Deus nos dá, mas nós estendemos as mãos vazias para receber pela graça a salvação que o nosso Salvador nos concede. São mãos vazias, mãos trôpegas, mãos humildes, que se apresentam diante de Deus e diz, Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele estende a mão, submisso à vontade de Deus. Essa é a verdadeira oração da fé, a oração submissa à vontade de Deus, e ela pode operar na sua vida. Talvez muito do que você tem pedido ao Senhor seja aquilo que a própria palavra diz, pedis e não recebeis, porque pedis para satisfazer as vossas próprias concupiscências. Muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, parece que o nosso coração está humilhado, mas nosso corpo demonstra o nosso orgulho, e não recebemos de Deus, porque estamos pedindo para a satisfação da nossa própria consciência. Analise o seu coração nessa noite, olhe para a sua vida, será que aquilo que você tem tanto clamado ao Senhor, é mais para a sua própria satisfação, do que para cumprir a vontade de Deus? O leproso aqui, ele aprendeu, pela graça de Deus, que a fé operante, é aquela fé que se coloca na presença de Deus, nos braços do Senhor. E em terceiro lugar, o texto aqui nos apresenta uma verdade maravilhosa. E eu quero que vocês observem aqui nos versos 3 e 4 que Jesus nos responde. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. No verso 3, se você conhece bem o Antigo Testamento, lê as histórias do Antigo Testamento, vai ver o que Jesus está fazendo aqui é algo contraditório ao que os teólogos, os estudiosos judaicos na época ensinavam. Jesus aqui é um mestre da lei, um homem de Deus, um homem escolhido por Deus para ensinar a sua palavra. Ele não pode se aproximar de pecadores, impuros, homens e mulheres que não têm assento na casa de Deus. Ele é um mestre que deveria circular por Israel ensinando a palavra de Deus e se mantendo afastado desses homens ruins, desses homens maus.
Aqui Mateus está preparando justamente o quadro, a imagem que nós vamos ter de Jesus. Um homem que anda com pecadores, para transformá-los pela sua graça. Os fariseus nunca vão entender Jesus, porque Jesus, ele toca em leproso, ele alcança pessoas. Se você for ler depois, na sequência do capítulo 8 aqui, você vai ver Jesus tocando em uma menina que havia morrido. Ele ressuscita essa menina, mas ele vai lá. Não podia, pela lei judaica, não poderia entrar numa casa onde havia uma pessoa morta. Ele não podia chegar perto de uma mulher que sofria de hemorragia, porque aquela hemorragia tornava aquela mulher imunda cerimonialmente. Mas Jesus aqui, o tempo todo, ele está indo aonde os pecadores estão. Porque pela sua graça, pelo seu poder, ele pode purificar, ele pode transformar os pecadores. E muitas vezes, meus irmãos, a gente fala que crê que Deus pode transformar pecadores, mas às vezes a gente age não acreditando nisso. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um colega que eu tive lá na universidade. Ele era chato, muito chato. Eu tinha um grupo de estudo bíblico, que eu tinha com meus colegas do curso de História. A gente se reunia quando dava, às vezes, na sexta-feira. Eu cheguei a reunir com eles no sábado pela manhã. E vou confessar para os irmãos, como ele era chato, ele tinha muitas perguntas, toda hora ele vinha atrás, pergunta que tinha, assim, não tinha nada a ver com o que a gente estava falando, eu queria evitá-lo. E eu orava por alguns colegas, gente que eu tinha mais convivência, que eu gostaria muito que Deus pudesse transformar a vida deles, apresentar o Evangelho, tive a oportunidade, mas até hoje eles não demonstraram nenhum coração voltado para Deus. Mas aquele rapaz constantemente me constrangia, vinha com perguntas e tal, e de um lado para o outro. Chegou um momento que ele até, toda hora, ele falava, olha, tal coisa eu li na Bíblia, você pode me ajudar? E eu respondia até de maneira ríspida, para ver se me livrava dele, né? Não queria que ele menino junto comigo. Aí lá na UNB teve uma época que teve uma greve de mais de um ano, e a gente quase não teve aula. O professor dava aula, o outro não dava, e eu ia para a universidade, enquanto trabalhava, o encontrava de vez em quando. Quando acabou a greve, a gente continuei mantendo o estudo bíblico, o reencontrei. E aí ele veio todo entusiasmado no meio do corredor. Estava com uns colegas andando no corredor, e ele veio, abriu os braços e gritou, paz do Senhor, irmão. Aí eu olhei para um lado para o outro, pensei se era comigo. E aí ele falou, irmão, eu agora encontrei a Jesus. E louvo a Deus porque você teve tanta paciência na minha vida de ensinar a palavra de Deus. Aquilo me constrangeu, irmãos, porque eu não tinha muita paciência. Depois eu pude até conversar com ele. Mas ele vinha com sede, ele veio buscando a palavra de Deus, e Deus de alguma maneira me usou pela sua misericórdia para aquele momento. E ele depois se tornou um presbítero de uma igreja da Presbiteriana Renovada lá em Brasília, se formou, trabalhando, ensinando, né? E a graça de Deus o alcançou. E eu devo dizer que eu fui um vaso não muito com vontade para ser usado, mas foi usado pela graça do Senhor. Porque às vezes, meus irmãos, nós não temos aquela fé suficiente. Deus, será que vai alcançar essa pessoa? Será que realmente vai haver transformação no coração dessa vida? E Ele nos surpreende constantemente. E muitas vezes, a graça de Deus alcança aqueles que nós nem sequer imaginamos, que vão servir a Deus junto conosco, que vão trabalhar conosco na causa do Senhor. Nós não sabemos, a obra é dEle, é o poder dEle, é a graça do Senhor soberana que se manifesta. Jesus aqui, Ele quebra o paradigma, Ele quebra o entendimento que os fariseus tinham, porque Ele vai lá diante do leproso. E aqui, meus irmãos, as multidões estão acompanhando. Os irmãos, vocês acham que as multidões não viram o que aconteceu? Mateus registrou porque as pessoas conheciam essa história. O verso 1 diz que descendo do monte, multidões o seguiam. Eu quero que você imagine naquela cultura o que está acontecendo. Tenta entrar comigo na Palestina, naquele momento, onde a poeira circulando, o calor maior do que palmas, aquelas pessoas caminhando de um lado para o outro, seguindo a Jesus, e irrompe um leproso. Ele deve ter uma roupa característica, alguma coisa que o distinguia por causa da sua doença, e ele chega diante de Jesus, e o diálogo que nós já falamos, Senhor,
se quiseres, podes purificar-me. E Jesus expressa a sua vontade, quero. Uma frase curta, poderosa, quero. Mas ele poderia só com sua palavra transformar aquele leproso. Ele poderia só com sua frase poderosa dizer, quero, e aquele leproso seria purificado. Mas além disso, ele toca no leproso. Diz o texto que ele tocou o leproso e disse, quero, fica limpo. E naquele momento o milagre operou. O leproso perdeu todo aquele estigma que tinha na sua pele, as pessoas assustadas devem ter visto o que ocorreu ali. E aí Jesus responde uma palavra interessante, olha, viu o que aconteceu aqui? Agora não conte para ninguém. Irmãos, eu não sei se você, se estivesse no mesmo lugar do leproso, faria isso. Ele diz, olha, não digas a ninguém. Irmãos, o homem estava estigmatizado durante anos, provavelmente. Não convivia com as pessoas. Quebrou ali paradigmas culturais. Com coragem ele foi diante de Jesus. Humilde. E aí Jesus fala para ele, olha, não é para falar para ninguém. Porque aqui Jesus estava querendo ensinar, para mim e para você, no leproso, o papel da lei. Nós somos salvos pela graça, isso é verdade. Não temos que cumprir obras, apresentar nossas obras para ser aceitos por Deus. No entanto, a lei de Deus continua atuando em nossa vida. Por isso que ele diz aqui, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Somos salvos pela graça, como diz Calvino, para obedecermos à lei. O que Jesus aqui está pedindo, exigindo do leproso, é um atestado de saúde. Depois na sua casa você pode ler lá o livro de Levítico, capítulo 13 e o capítulo 14. Capítulo 13, Moisés vai prescrever lá como deveria ser a exclusão do leproso, quais seriam as características que a pessoa com lepra deveria ter para ficar excluída do arraial. E no capítulo 14, caso ocorresse a cura, ele fosse restaurada a sua saúde, ele deveria buscar o sacerdote, e o sacerdote faria um exame. Naquela época, ser sacerdote dava muito trabalho. Ele tinha que ter conhecimento medicinal, conhecimento da lei de Deus, da teologia, porque ele fazia esse serviço também. E o sacerdote emitiria, então, um certificado, restaurando aquele leproso à comunidade de Israel. E é isso que Jesus está querendo dizer aqui, para o leproso. Ora, não digas nada a ninguém, e vai lá ao sacerdote, cumpre o que Moisés disse, para que você agora se apresente diante do povo restaurado. O que Jesus está ensinando aqui para nós é que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, fazem parte da nossa vida cristã. Somos salvos pela graça, somos alcançados pelo Evangelho, mas as ordenanças de Deus para a nossa vida ainda continuam válidas. Quem esteve aqui na escola dominical pela manhã, nós recitamos as respostas do Catecismo de Heidelberg, falando sobre os 10 mandamentos. Lei de Deus que vale para mim e para você, que vale para o seu povo ainda, como maneira de nos apresentarmos ao mundo dizendo que somos seus filhos. Aqui nesse ensinamento, Jesus está nos apresentando, olha, a graça nos alcança, para que agora, diante de Deus, vivamos uma vida reta, expressando a sua vontade na lei. Os comentaristas, normalmente, eles se divergem em relação ao porquê que Jesus exige o silêncio do leproso. Porque que o leproso deveria ficar em silêncio após receber o milagre. Se você lê comigo um pouco mais adiante, Marcos capítulo 1, a mesma história é narrada aqui por Marcos, e ele guarda um detalhe que Mateus optou por não registrar. Verso 44, Marcos 1, 44. É a mesma história, mas os versos 44 e 45, Marcos acrescenta algum detalhe. E ele disse, verso 44, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Levítico 14. Mas tendo ele saído,
entrou a propalar muitas coisas, divulgar a notícia. Fez justamente o contrário do que Jesus havia mandado. A ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Jesus havia iniciado o seu ministério, apresentado o Sermão da Montanha, né? Muitas pessoas estavam seguindo, e naquele momento ele corria o risco de se transformar num curandeiro. Os estudiosos chamavam isso aí, nos comentários, de que havia um segredo messiânico. A ideia aqui é o seguinte: Jesus ele vai se apresentar de sua maneira plena, verdadeira, na hora certa. Aqui, se a notícia que Jesus estava curando multidões poderia chamar a atenção dos líderes de Israel, e ele seria reconhecido como um mestre, um curandeiro, como muitos que haviam surgido na época quando Jesus estava na terra. Muitos mestres, falsos messias haviam surgido. O que Jesus queria ensinar para o leproso era o seguinte: naquela hora não era o momento de falar do milagre, porque ele tinha uma missão para cumprir. E a sua missão era de nos redimir na cruz do Calvário. Jesus tinha uma hora certa, um momento certo para morrer, porque a sua morte seria para a redenção do seu povo. E qualquer coisa que ocorresse, os comentaristas vão falar sobre isso, qualquer coisa que ocorresse, alguma revolta ali, poderia, de alguma maneira, atrapalhar essa caminhada. Tanto que Jesus, conforme o texto aqui, ele não poderia entrar mais em qualquer cidade, mas ele permanecia em lugar ermo. O que o texto aqui nos mostra, meus irmãos, de uma maneira soberana e maravilhosa, é de que Jesus, de alguma maneira, já está antecipando o seu ministério na cruz, da comunidade de Israel, foi aproximado pelo milagre que Jesus realizou nele, pela graça de Deus que o alcançou. E Jesus agora é que vive no lugar ermo, no lugar do leproso. Ele está aqui antecipando a história do Evangelho. Assim como no meu e no seu lugar, Jesus tomou lá na cruz. Ele veio para morrer no meio do seu lugar. Ele toma para si o nosso pecado para nos resgatar e nos apresentar a Deus como pessoas santas, puras, imaculadas. Na história do leproso, foi isso que ocorreu. Jesus agora não anda mais nas cidades, mas o leproso tem esse direito. Jesus agora não tem mais condições de ir ao templo sem ser expulso, né, sem ser convocado, mas o leproso tem. Assim como ocorreu na minha e na sua vida. Jesus tomou o meu e o seu lugar, nos resgatando na cruz do Calvário, para nos apresentar puros, imaculados diante do Pai. Durante muitos séculos, a igreja cristã, ela foi a pioneira nas obras de amor, misericórdia, para com as pessoas que eram descarradas da sociedade. Os leprosos eram desses grupos. Hoje, nós temos um desafio muito grande, que é de expressar amor, graça, misericórdia, para aqueles que não recebem isso do mundo. O desafio que essa história do leproso aqui nos dá também para a nossa vida é o que você tem feito para as pessoas ao seu redor que estão sofrendo. Ou se você nessa noite que está sofrendo, onde você tem buscado a solução? Onde você tem buscado o seu escape? O mundo não vai dar o escape que você precisa. É somente na palavra do Senhor, somente em Cristo Jesus você pode encontrar a solução para o seu sofrimento. Eu não sei como anda o seu coração, mas Deus sabe. Se Ele te trouxe aqui nessa noite, não foi à toa, porque Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na vida do seu povo também, que é para expressar o amor, a misericórdia para com aqueles que são despossuídos desse mundo. Para aqueles que não têm onde encontrar solução, não têm encontrar esperança, eles devem encontrar em Cristo. E nós somos os agentes que pregam essa palavra. Deus queira, meus irmãos, que eu e você sejamos agentes dessa graça maravilhosa do Senhor, dessa graça que alcança o pecador mais desprezado, mais rejeitado que você pode conhecer. Assim como o leproso encontrou em Cristo a solução, encontrou em Cristo a salvação, que nós possamos confiar em Cristo para a nossa salvação também. Vamos orar mais uma vez, que o Senhor possa nos abençoar. E logo em seguida nós vamos cantar um hino,
que fala dessa maravilhosa graça de Deus. Santo e eterno Deus, diante de Ti, ó Pai, eu coloco a vida do Teu povo, Senhor Deus, reunido aqui. Que a graça do Senhor, ó Deus, possa ser a nossa sustentadora. A misericórdia do Senhor nos alcance, nos abençoe, ó Pai. Obrigado por essa palavra que foi pregada, que agora o Senhor possa gravá-la em nossos corações. Que sejamos, ó Deus, como agentes da Tua graça, embaixadores do Rei verdadeiro, levando, ó Deus, a mensagem do Evangelho àqueles que são rejeitados. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe o Seu povo, para que ele tenha o coração aberto, ó Deus, para expressar a graça e o amor de Deus a um mundo que não conhece. Que sejamos, ó Deus, o Teu povo maravilhoso diante do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.